Decreto número 2479 de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 92. No absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou admitido o seu gozo parcelado. Parágrafo 1º. As férias parceladas poderão ser gozadas: 1. Em períodos de 10 dias. 2. Em períodos de 15 dias. Parágrafo 2º. Na hipótese de interrupção de férias, se o período restante não se ajustar ao estabelecido nos itens do parágrafo anterior, o prazo será contado para efeito da acumulação de que trata o artigo precedente. Artigo 93. Por motivo de provimento em outro cargo, o funcionário em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las. A investidura decorrente, quando for o caso, terá como termo inicial do seu prazo a data em que o funcionário voltar ao serviço. Artigo 94. Todos os servidores, que operem diretamente com raios-x ou substâncias radioativas, gozarão obrigatoriamente férias remuneradas de 20 dias consecutivos por semestre de atividade, não parceláveis nem acumuláveis. Parágrafo único. O secretário de Estado de Administração, em ato próprio, poderá estender o disposto no presente artigo aos servidores que lidem diretamente com outras substâncias consideradas altamente tóxicas ou insalubres, ou estejam em contato direto e permanente com portadores de doenças infecto-contagiosas. Artigo 95. O funcionário, ao entrar em férias, comunicará ao chefe imediato o seu endereço eventual. Artigo 96. As disposições deste capítulo são extensivas aos contratados em exercício de função gratificada, e aos estagiários, na hipótese do parágrafo 5º do artigo 12. Capítulo 3º. Das licenças. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 97. Conceder-se a licença. Inciso 1º. Para tratamento de saúde. Inciso 2º. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3º. Para repouso à gestante. Inciso 4º. Para serviço militar, na forma da legislação específica. Inciso 5º. Para acompanhar o cônjuge. Inciso 6º. A título de prêmio. Inciso 7º. Para desempenho de mandato legislativo ou executivo. Artigo 98. Salvo os casos previstos nos incisos 4º, 5º e 7º do artigo anterior, o funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses. Parágrafo 1º. Excetua-se do prazo estabelecido neste artigo a licença para tratamento de saúde, quando o funcionário for considerado recuperável, a juízo da junta médica. Parágrafo 2º. Nas licenças dependentes de inspeção médica, expirado o prazo deste artigo e ressalvada a hipótese referida no parágrafo anterior, o funcionário será submetido a nova inspeção, que concluirá pela sua volta ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria, se for julgado definitivamente inválido para o serviço público em geral. Artigo 99. As licenças nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 97 serão concedidas pelo órgão médico oficial competente ou por outros aos quais aquele transferir ou delegar atribuições, e pelo prazo indicado nos respectivos laudos. Parágrafo 1º. Estando o funcionário, ou pessoa de sua família, absolutamente impossibilitado de locomover-se, e não havendo na localidade qualquer dos órgãos referidos neste artigo, poderá ser admitido laudo expedido por órgão médico de outra entidade pública e, na falta, atestado passado por médico particular, com firma reconhecida. Parágrafo 2º. Nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, o laudo ou atestado deverá ser encaminhado ao órgão médico competente, no prazo máximo de 3 dias contados da primeira falta ao serviço. A licença respectiva somente será considerada concedida com a homologação do laudo ou atestado, a qual será sempre publicada. Parágrafo 3º. Será facultado ao órgão competente, em caso de dúvida razoável, exigir nova inspeção por outro médico ou junta oficial. Parágrafo 4º. No caso do laudo ou atestado não ser homologado, o funcionário será obrigado a reassumir o exercício do cargo dentro de 3 dias contados da publicação do despacho denegatório, sendo considerados como de efetivo exercício os dias em que deixou de comparecer ao serviço. Por esse motivo,
Parágrafo 5º. Se, na hipótese do parágrafo anterior, a não homologação decorrer de falsa afirmativa por parte do médico atestante, os dias de ausência do funcionário serão tidos como faltas ao serviço, sujeitos, um e outro, a processo administrativo disciplinar, que apurará e definirá responsabilidades, caso o médico atestante não esteja vinculado ao Estado para fins disciplinares. Este comunicará o fato ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina, em que seja inscrito. Artigo 100. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, ressalvados os casos de prorrogação e o previsto no artigo 111. Artigo 101. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de fim do prazo da licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a da publicação oficial do despacho. Parágrafo 2º. A licença concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior será, a critério médico, considerada como sua prorrogação. Artigo 102. Ressalvada a hipótese referida na primeira parte do inciso 19, do artigo 79, que será tida como de abono de faltas, o tempo necessário à inspeção médica será considerado como de licença. Parágrafo 1º. Considerado apto, o funcionário reassumirá o exercício, sob pena de serem computados como faltas os dias de ausência ao serviço. Parágrafo 2º. Se da inspeção ficar constatada simulação do funcionário, as ausências serão havidas como faltas ao serviço, e o fato será comunicado ao órgão de pessoal para as providências disciplinares cabíveis. Artigo 103. Ao funcionário provido em comissão, ou designado para função gratificada, não se concederão, nesta qualidade, as licenças referidas nos incisos 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 97. Parágrafo 1º. Aos contratados, quando no exercício de função gratificada, conceder-se-ão apenas as licenças de que tratam os incisos 1º a 3º, do artigo 97. Parágrafo 2º. As disposições do parágrafo precedente aplicam-se ao ocupante de cargo em comissão não detentor de cargo efetivo estadual. Parágrafo 3º. Aos providos em substituição não se concederão, nesta qualidade, as licenças referidas no artigo 97.